Sérgio Miranda, que traz a informação. Nós estivemos ao vivo agora há pouco lá da Assembleia, 1 hora atrás, o deputado Kleber, relator do orçamento 2012, a informação que chega aqui agora, oficial, é de que o orçamento acaba de ser votado, acaba de ser aprovado, passou pela comissão, foi aprovado em plenário, agora é uma realidade. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os piauienses que nos acompanham da TV Cidade Verde. Essa informação é recente, né? Quer dizer, há poucos minutos atrás foi votado no plenário o relatório do deputado Kleber, deputado relator do orçamento de 2012, e conseguindo então os valores definitivos que nós vamos ter aí para trabalhar no ano de 2012. Quais foram as dificuldades, secretário, enfrentadas para se chegar realmente até esse momento e esse denominador comum? Tony, quando a gente discute orçamento, há sempre muita insatisfação e muita dificuldade, principalmente quando você está num estado que tem dificuldade com recursos financeiros ainda, como é o caso do Piauí. Então nós temos aí várias batalhas que foram vencidas ao longo desse processo, né, vários acordos, vários entendimentos, muito diálogo. Eu diria que assim, não há uma dificuldade em particular, mas a grande questão é, ninguém está satisfeito com o orçamento do estado do Piauí. O orçamento é pequeno, ele não dá para atender plenamente às necessidades de ninguém. E aí o grande exercício ao longo desses vários meses foi o exercício da acomodação dentro da realidade. Então, eu diria que as últimas batalhas vencidas, os últimos diálogos, melhor até do que batalhas, eu acho que a ideia do diálogo foi o que prevaleceu. O diálogo que nós tivemos com os poderes, que esse ano foi um diálogo extremamente produtivo, extremamente positivo. Tivemos um avanço significativo na forma de lidar com os poderes, eu acho que todos reconhecem isso. A postura do governador Wilson Martins foi uma postura altamente positiva nesse sentido, de enviar uma proposta conforme ele recebeu originalmente, de também acatar uma reivindicação histórica que os poderes tinham, de incorporar no aumento o excesso de arrecadação, eventualmente não repassado no ano. Então, acho que essas posturas que o governador adotou facilitaram o diálogo. Eu acho que esse talvez tenha sido a maior vitória nesse processo todo, é uma vitória de todos. E mesmo com essas dificuldades e essa escassez, né, de recursos, dá para se vislumbrar que com esse orçamento o Estado consiga dar um passo adiante em 2012, secretário? Sem dúvida nenhuma. O nosso esforço tem sido, nos últimos anos, sempre no sentido de caminhar adiante, de seguir para frente, de dar um passo, como você diz, um passo mais adiante no sentido do desenvolvimento. E eu diria que esse orçamento de 2012 ele amplia essa velocidade. Nós temos recursos importantes que estão consignados no orçamento para a conclusão de obras emblemáticas no Estado, né? Eu citaria aí o caso da Puticabana, do próprio Centro de Convenções, que são obras importantes e emblemáticas em Teresina, que estão com a previsão de conclusão para 2012, de retomada e conclusão para 2012, e que estão com previsão no orçamento. Nós estamos falando aí, secretário, de 6,7 bilhões de reais, não é isso? Exatamente. O valor do orçamento de 2012 de 6,7 bilhões de reais. E isso significa, comparando-se com 2011, um aumento de quanto percentualmente falando? De aproximadamente 13%, né, se a gente comparar com o orçamento que está em curso esse ano, o que é um aumento significativo. A gente está, cada vez que a gente elabora o orçamento, nós estamos tentando acertar mais. Evidentemente, o orçamento é uma projeção, o orçamento é composto de várias receitas diferentes, então às vezes se acerta mais nas receitas, se acerta menos nas outras, mas a gente tem dado passos importantes no sentido de aproximar cada vez mais o orçamento para a realidade da sua execução. Pois bem, para facilitar então ainda mais para você que está em casa e para que o secretário possa detalhar, então vamos ver aí na tela realmente a divisão, como ficou a divisão desses 6,7 bilhões de reais para o exercício de 2012, como disse o secretário Sérgio aqui, com um reajuste comparativo a 2011 de 13%. E o que foi aprovado agora na Assembleia, que portanto passa a ser, o orçamento a ser aplicado no ano que vem, está aí. Para o Ministério Público Estadual, 106 milhões, e se houver algum erro aí, o senhor confira e nos corrija, secretário. Tribunal de Justiça do Piauí, 286 milhões, Tribunal de Contas do Estado, TCE, 62 milhões, a Assembleia Legislativa do Piauí, 202 milhões e a UESP, 161 milhões. Me fale um pouco sobre a UESP, secretário. O caso da UESP, só a observação, Tony, esses números são números redondos. Redondos, né? Ele tem lá suas frações. Tem suas frações, é importante destacar, essas frações podem ser um pouco mais ou um pouco menos significativas. Certo, perfeito. Então eu espero que ninguém se assuste ao ver esses números aí. Ok. No caso da UESP, houve um diálogo muito intenso
com todos que compõem a universidade. A universidade é uma instituição extremamente viva e rica em seus processos internos. Tivemos a semana passada ainda com o movimento SOS-UESP, que apresentou as suas reivindicações extremamente pertinentes, diga-se de passagem, a busca permanente de tentar melhorar a estrutura da universidade, que também é um esforço do governo. Nesse sentido, eu diria que não há uma antítese entre governo e o movimento SOS-UESP, pelo contrário, todos queremos o melhor para a universidade. Eu acho que não há um piauiense que não queira melhorar a estrutura da universidade. O problema é que nós não podemos fazer isso sob o risco de complicar, comprometer a situação de outros órgãos. Então, a universidade está tendo um aumento no seu orçamento para 2012 na ordem de 25%. Bem acima da média. Bem acima da média. A média é de 13%. Então, o aumento da UESP é quase que o dobro da média. Então, é um aumento importante, não é necessário, não é o que seria necessário para fazer todas as coisas que a UESP pretende fazer. Mas eu aposto que é o importante e necessário para que em 2012 a UESP continue avançando, a gente continue realizando as ações que a UESP precisa. Além disso, o governador se comprometeu com alguns projetos específicos, além desse orçamento, caso existam alguns projetos específicos que a gente possa incluir na programação de 2012, eles serão acatados no âmbito do governo. Tem alguns projetos que foram apresentados pelo movimento SOS-UESP que são pertinentes, que a gente precisa verificar se eles já estão elaborados, se tem valor, se tem projeção de orçamento, para que a gente possa considerar, então, a incorporação disso. Então, eu diria que foi um diálogo produtivo, né, algumas reivindicações e um bom avanço, né? Um avanço importante, algumas coisas que já foram corrigidas já no ano de 2011. Enfim, a pauta é uma pauta extensa. O governo recebeu essa pauta através da universidade, através do próprio gabinete do governador, e as questões estão sendo trabalhadas dentro dos limites que o Estado tem. Eu diria que também é um dos processos que foi mantido e estabelecido um diálogo produtivo que a gente conseguiu andar para frente. A gente vê muito lamento também do Ministério Público, né? Houve também uma evolução significativa. Olha, a situação do Ministério Público, de fato, a gente tem que reconhecer que o Ministério Público ficou, nos últimos anos, um pouco atrás dos outros poderes no que se refere ao orçamento. Enquanto os outros poderes reivindicavam e apostavam nessa evolução de orçamento, o Ministério Público ficou um pouco aquém. Os valores de reajustes dados ao Ministério Público nos últimos anos foram menores do que a média, e isso foi recuperado no ano passado. No ano passado nós tivemos um aumento importante para o Ministério Público, que contribuiu para diminuir essa diferença. Eu diria que esse ano o Ministério Público está dentro da média dos outros poderes, né? Há um compromisso do governador também com o Ministério Público de recuperar a estrutura do Ministério Público. Houve um entendimento do governador de que algumas demandas específicas do Ministério Público serão equacionadas em 2012, de forma que a gente tenha uma tranquilidade no funcionamento o Ministério Público tem uma importância fundamental na democracia brasileira e na democracia piauiense em particular. Então, a questão, por exemplo, do funcionamento do Ministério Público nas eleições é fundamental que ele tenha uma condição mínima de trabalhar. Claro. E isso certamente será garantido. O governador Wilson Martins manteve entendimentos com a doutora Zélia, Procuradora-Geral de Justiça, com as próprias entidades que representam os procuradores. Eu acho que isso foi um entendimento, repito, não foi o que o Ministério Público gostaria, não foi o ideal, mas foi um passo à frente, um passo adiante, no sentido de que as questões serão equacionadas positivamente em 2012. Secretário Sérgio Miranda, muito obrigado pela sua vinda, distinção de se ouvir aqui, oficializar e detalhar essas informações para a população do estado do Piauí. Muito obrigado. Eu agradeço, Tony, e repito que foi um processo extremamente positivo e que, com isso, acho que a gente anuncia aí um bom Natal e um feliz Ano Novo para todos os piauienses. Com certeza. E vamos